Check-up no rádio desta quarta com o médico endocrinologista Dr. Alcibiades Neto. Seja bem-vindo aqui, Dr. Alcibiades, ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Geraldo. É mais um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. O nosso tema de hoje é diabetes tipo 1. Tem vários tipos de diabetes? Tem vários tipos de diabetes, né? Antigamente se chamavam não insulino, né, dependente e insulino dependente, mas hoje em dia, na última atualização que teve, acho que 2010 para cá, se classificou então em tipo 1, tipo 2, o gestacional, né, e outros tipos mais raros de diabetes, mas que na prática da endócrina, né, do endocrinologista, não é tão incomum de aparecer. E no caso, então, o nosso foco será diabetes 1, é isso? Isso, diabetes tipo 1, exatamente. O que é que é? O que é que diferencia de uma para outra? O tipo 1, a característica da doença é do aparecimento em crianças, né? Crianças e adolescentes, até por volta dos 30 anos, mas na grande maioria abaixo dos 20 anos, a pessoa desenvolve um quadro, né? Abre um quadro de diabetes, né? Um diabetes franco, geralmente com muitos sintomas, né? Aqueles sintomas principalmente de perda de peso, né? Então, uma criança que está perdendo peso, uma criança que tem uma fome que não consegue controlar e mesmo assim perde peso, a urina, né? Uma frequência urinária bem alta e a ingesta de líquido, de água, acima do que é considerado normal, né? Então, esse quadro chama a atenção, né? A perda de peso é uma perda de peso intensa, né? De mais de 10 quilos numa criança ou num adolescente em pouco tempo, em poucos meses. Então isso chama a atenção dos pais, que aí procura o endocrinologista ou o médico da unidade ou o clínico, e aí ao realizar os exames percebe uma glicose alterada. Agora, as causas no caso são praticamente essas. Em relação às causas, ela é uma doença que ela é meio que genética, mas de um comportamento também adquirido, ou seja, ela tem os dois componentes. Ela vai existir o erro genético lá, mas para que ela venha a se desenvolver, ela precisa de um gatilho, né? Esse gatilho que nós chamamos seria, por exemplo, alguma doença viral, né, na infância, diarreias, gripes, uso de vacina, né, de algumas vacinas. Isso não contraindica a aplicação, obviamente, das vacinas, mas tem essa relação, né? E aí, ao indivíduo ser submetido a esse gatilho, tendo já essa característica genética, e aí ele pode vir a desenvolver o quadro. Lembrando ainda que o quadro clínico, na grande maioria das vezes, é esses sintomas que eu falei. Mas a criança ou adolescente, né, que fica postergando, por exemplo, a ida ao médico nesses sintomas que eu falei anteriormente, caso ele não procure, retarde a procura, pode acontecer um quadro de cetoacidose diabética, que é uma das outras manifestações clínicas da doença. Mas essa manifestação na verdade, é uma complicação grave da doença, né, em que a criança, na maioria das vezes, precisa ir para a UTI, receber insulina na veia para poder reverter o quadro. Agora, é fácil diagnosticar? Né? O diagnóstico em si, ele é fácil porque a criança vai estar com muitos sintomas e os sintomas são realmente muito sugestivos de diabetes, né? O problema é o rastreio, assim, como saber, por exemplo, a mãe de uma criança que tem diabetes tipo 1, por exemplo, ou o pai de uma criança que tem um diabetes tipo 1. A grande pergunta é, meu filho vai ter diabetes tipo 1, né? Se tiver um filho, uma filha vai ter diabetes tipo 1. Essa relação familiar, mesmo sendo genética, ela não é verdadeira, né? Não existe essa relação como existe no tipo 2, né? Que o tipo 2 é aquele relacionado à obesidade. Então, pais obesos e diabéticos e mães obesas e diabéticas de tipo 2, o filho tem uma alta chance de ser, né? Mas no tipo 1 isso não é verdade, né? Essa relação não é verdade. Então, é basicamente essa diferença assim, do tipo 1 para o tipo 2 que chama a atenção, né? Como é que é o tratamento do diabetes tipo 1? O tratamento do diabetes tipo 1, basicamente, né, ele precisa realizar insulina. Medicamento não pode ser feito em hipótese alguma, né, até mesmo porque os medicamentos podem predispor a uma cetoacidose.
Então, como o diabetes tipo 1 ocorre uma destruição autoimune do local do corpo onde produz insulina, ou seja, lá no pâncreas, há uma destruição dos locais onde produz, você não produz insulina nenhuma. Então, não dá para usar medicamento, porque o corpo tem a deficiência de insulina e ela precisa do uso. Então, desde o momento do diagnóstico, a criança ou o adolescente precisa fazer uso da insulina e não tem outra opção de tratamento medicamentoso, né? Agora, claro que as doses de insulina, elas vão, né, e o peso, né, já que a insulina também pode fazer ganhar peso dependente da dose, é controlado também, tanto a glicose quanto a dose é controlada por uma dieta, né, que é a base do tratamento, e a atividade física também, para permitir a melhor ação da insulina. Agora, ela vai ter que conviver, a criança, ela vai ter que conviver pro resto da vida com a insulina? Sim, ela vai ter que conviver até o fim da vida com o uso da insulina. É claro que ao longo dos anos as insulinas foram se modernizando. Comemoramos agora em 2021 100 anos, né, da criação da insulina, né? Então, imagina como eram esses pacientes diabéticos tipo 1 antes de 1921, né? Ou seja, todos morriam, né? Não tinha uma forma de tratar. Então, a revolução da medicina em 1921 no que diz respeito à insulina foi importante. Justamente porque modificou a história dessas pessoas, né, que tinham diabetes tipo 1 de 21 para cá, de 1921 para cá. Então, o uso da insulina é obrigatório. A dose, ela é feita de acordo com as características da criança ou do adolescente. E a escolha da insulina, o ideal seja que as insulinas sejam as melhores possíveis, né? Inclusive, essas insulinas, elas são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, né? E é um direito do diabético tipo 1, né, recebê-las, essas insulinas, na rede de saúde. Agora, é muito burocrático, não, para receber insulina pelo SUS? Uma das insulinas, né, ele vai ter que usar 2 tipos de insulinas, né? Uma insulina basal, que a gente chama, e uma insulina para as refeições, que nós chamamos de bolos. Essas insulinas bolos das refeições, elas são recebidas pelo Estado, né, via a Unicate, aqui que funciona em Caicó, na 4ª Regional. Já as insulinas basais, né, fornecido, pelo menos é para ser fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Alcebiades, para quem está em casa nos ouvindo, qual é a importância que tem a insulina para um diabético, por exemplo? Para o diabetes tipo 1 é a base, né? Para o diabetes tipo 2 vai depender de como está o controle do diabetes, vai depender se ela está com sintomas de insulinopenia, que seriam aqueles mesmos sintomas do diabetes tipo 1, no 2, né? E vai depender também se tem ou não esteatose, né? Gordura no fígado, enfim, vai depender de uma avaliação. Mas no tipo 1, que é o nosso tema aqui, é obrigatório o uso. Não dá para ficar sem insulina no tipo 1. E existe cura a diabetes tipo 1? Tipo 1 ainda não tem cura, né? Embora vem se falando em transplante de pâncreas, né? Como uma forma de tratamento, assim, de cura, mas ainda não é uma realidade, né? Então a gente trabalha hoje em dia, por exemplo, tem até algumas pessoas que usam o pâncreas artificial, que seria uma bomba de insulina, uma das bombas de insulinas mais modernas que tem hoje no mercado. Porém, isso, embora seja esse nome de pâncreas artificial, ela tem um funcionamento tecnológico muito afinado, mas ainda não seria um pâncreas artificial. Tem como controlar o diabetes tipo 1? Tem, com insulina, com dieta, com atividade física, com a dose correta, com a qualidade com boas insulinas, né? Usando as doses, com as aplicações corretas, com certeza o controle virá. Quais são as restrições para uma criança, por exemplo, que tem diabetes tipo 1? Essa é uma pergunta interessante porque em relação, por exemplo, à atividade física, né? Então, o ideal é que a criança tipo 1, do diabetes tipo 1, o adolescente, realize atividade física, mas para realizar atividade física, a recomendação é que sempre antes de realizar, a criança faça a verificação da glicose capilar, né? Aquela glicose do dedo. De acordo com os níveis, a gente autoriza que antes da atividade física ela ingira, né, algum alimento. Ou, dependendo do nível, se por exemplo, acima de 250, quando fura o dedo, no caso do diabetes tipo 1,
a gente recomenda até que faça uma dose extra de insulina para poder iniciar a atividade física, dependendo do tipo de atividade física também, né? Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte. Em dezembro, eu passei por um processo de saúde meio complicado. Eu descobri que estava com diabetes. Chegou a dar 630 na época. Então, procurei um médico, fiz o tratamento. E com 3 meses, saí da insulina e passei para os comprimidos. Tomar 3 vezes ao dia, um comprimido, 3 vezes ao dia. Café, almoço e janta. Só que eu estava passando mal. Me sentia... quando eu ia verificar, estava baixa. Aí eu fui tirando. Eu mesma tirei o do almoço. Continuava baixa. Aí tirei o da janta. Aí fui para o médico novamente. Só que a médica disse que eu tinha que tomar. E eu disse que não ia tomar porque eu não estava me sentindo bem. Então, passei a tomar só um por dia. E em jejum, quando eu verifico, sempre está... Nunca está acima de 100. Sempre está... O máximo que já chegou foi 98. Então, às vezes eu não tomo. Porque se eu tomar de manhã, assim, antes do café ou no café, quando é de 9 horas, eu já estou me tremendo mesmo assim, suando muito frio. Aí eu vou verifico novamente. Tá super baixa, já chegou a 60 e eu passei mal. Aí eu gostaria de saber assim do doutor, se é normal ou se o que é que está acontecendo, porque ele nunca mais alterou e o que é que eu faço? Eu já procurei a médica disse que é para mim tomar e eu não estou tomando, porque eu não estou me sentindo bem. E obrigada e bom dia. E aí, doutor Alcibiades? Então, é uma pergunta interessante, porque esse tipo de diabetes que ela teve, provavelmente foi um diabetes com tendência à cetose, né? Que parece morfologicamente falando, parece com um tipo 1, mas é um tipo 2, né? Então, quando ela chegou a uma glicemia de 630, realmente a realização de insulina está mais do que correto. Medicamento nenhum conseguiria baixar para os valores normais. Porém, com um determinado tempo de uso, o que é que acontece? Quando ela deu 630, o pâncreas dela provavelmente estava sem funcionar por algum motivo. Há alguns anos aqui durante a pandemia, esse motivo principal era o Covid, né? O Covid a gente sabia que ele paralisava também em algumas pessoas a produção de insulina. Com o uso da insulina, que a glicose voltou ao normal, o pâncreas se recuperou. E ao se recuperar, ela começou a apresentar hipoglicemia, que são a glicose baixa. E a retirada da insulina com a transformação em comprimido foi realizada de forma correta. Porém, algumas pessoas o pâncreas volta a produzir de forma normal. E aí foi o caso dela. E aí ela teve um diabetes, né, com tendência à cetose, que agora entrou em remissão. Ou seja, não é que ela curou, ela está em remissão, né? O ideal é que ela retire as medicações, faça os exames relacionados à glicose, né? E aí faça depois uma avaliação médica para saber se realmente o diabetes entrou em remissão ou não. Porque se tiver entrado em remissão, ela não precisa usar mais nenhuma medicação pelo risco de hipoglicemia, né? Que a hipoglicemia é uma complicação grave da doença. Se não for controlada, a diabetes tipo 1, ela pode migrar para o tipo 2 e consequentemente? Não, o tipo 1 ele não migra para o tipo 2, né? O tipo 1 sempre vai ser tipo 1 e o tipo 2 sempre vai ser tipo 2. Só que tem alguns tipos 2 que lembram um tipo 1. Né, que no caso foi o da ouvinte, né? Mas não há essa transformação do tipo 2 para o tipo 1 e nem do tipo 1 para o tipo 2. Doutor Alcibiades, qual especialista procurar quando se está entrando no climatério menopausa? Existem assim, o endocrinologista ele também trata, né, o climatério menopausa, mas além da endocrinologia tem a ginecologia, né, a ginecologia obstetrícia também faz esse acompanhamento. Outra pergunta que o ouvinte quer saber é o seguinte, a criança que tem diabetes tipo 1, com relação às restrições alimentares, quais são os principais alimentos que ela não pode comer? Então, é igual ao tipo 2, né? A restrição é de carboidrato, né? Que eu digo de carboidrato como arroz, né? Macarrão,
açúcares simples, como açúcar no café, qualquer tipo, seja ele preto, branco, é a mesma, aquele açúcar mascavo, é o mesmo açúcar, né? Não tem diferença. Chocolates de uma forma geral, gorduras. Então a restrição tem que ser exatamente pesada nesse sentido, né? Até eu cito muito na consulta com alguns pacientes tipo 1, aqui nossa cultura é muito comer tapioca e cuscuz, né? Então se um dia você tiver a curiosidade de ver quanto uma tapioca sobe o açúcar, fure o dedo antes e algumas horas após, que aí vocês vão ter noção de quanto ela aumenta, né? Dependendo da grossura, né? da espessura da tapioca. Esse valor pode chegar a mais de 200 tranquilamente. Então a tapioca não é indicada para quem tem diabetes. Não é um alimento indicado, né? E o cuscuz também não? O cuscuz idealmente também não, né? Porém, a gente orienta que seja em pequenas porções e sempre adicionado de proteína, né? Que aí seria a melhor composição alimentar possível para o diabetes tipo 1 seria a proteína junto com os vegetais, né, de uma forma geral. Porque esses alimentos, eles não elevam o açúcar como os carboidratos elevam. Então, assim, ter um diabetes tem que investir em verduras. Isso, e em proteínas, né, de uma forma geral. Só fiquei curioso nessa junção aí. O que acontece com o corpo quando você mistura o cuscuz com a proteína? Você tende a retardar a absorção da glicose, né, ou seja, o problema é o pico que a glicose ocorre após você comer a tapioca ou o cuscuz, né? Então, quando você adiciona uma proteína, ocorre um retardo nessa elevação da glicose, que aí esse retardo é suficiente para que a insulina ou a medicação consiga agir. Ok, Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Você pode segui-lo no Instagram, Dr. Alcebiades Neto. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço aos ouvintes pelos questionamentos e até a próxima. 7h43.